significa para você ser a presidenta da FUNAI? Significa ser uma pessoa que vai conduzir um dos principais órgãos indígenas federal, que tem uma missão institucional muito importante para os povos indígenas, mas principalmente que tem uma obrigação constitucional dos principais direitos dos povos indígenas, que é relacionado à proteção da terra. Então isso para mim é muito importante no sentido de eu estar na frente dessa defesa, na responsabilidade de buscar visibilidade e viabilidade de um cumprimento de uma obrigação que FUNAI tem. É desafiador, mas ao mesmo tempo é importante para todos nós. Você já tinha se imaginado a presidência, primeiro como primeira deputada federal eleita, né, indígena eleita, e agora como a primeira presidenta indígena da FUNAI? Depois que teve o convite, eu percebi assim, olha, é muito difícil o FUNAI porque está totalmente montado, não tem recurso, é o primo pobre ali no Ministério da Justiça, então, mas se me der condição, eu tenho capacidade sim de executar, né? Mas eu preciso de apoio de todos no governo. Então, assim, não tinha ainda me imaginado aqui, até porque eu ainda estou me atualizando. Mas para mim, tudo na minha vida é um desafio. Eu me sinto encorajada porque o convite partiu do presidente. E quando eu conversei com ele falando assim, olha, eu não estou brincando, eu quero fortalecer os povos indígenas, eu vi a partir dele um compromisso de dar condições de trabalho também. O que significa a criação do Ministério dos Povos Indígenas e ter a FUNAI dentro desse ministério? Então, o Ministério dos Povos Indígenas ele tem um objetivo muito importante, né? Que é justamente articular, fortalecer, implementar algumas políticas públicas que antes a FUNAI é muito concentrada na questão principal, que é a terra indígena, né? De proteger, de demarcar, de fiscalizar, e que muitas vezes faltou, né? Talvez pensar numa política de desenvolvimento sustentável, de fortalecer a sua cidadania dos povos indígenas. Nós estamos em tempos que precisa discutir estratégias de conservação da biodiversidade, o enfrentamento de mudanças climáticas, e que o Ministério dos Povos Indígenas hoje ele pode ser esse ministério que venha a fortalecer a FUNAI em termos dessa articulação. Então, buscar apoio no sentido de cooperações para que a FUNAI possa fortalecer os povos indígenas lá na base, né? Porque a FUNAI hoje é o único órgão executor que nós temos dentro do Ministério dos Povos Indígenas. Enquanto o Ministério tem esse objetivo maior de articular, de fortalecer e trazer apoio, a FUNAI vai e faz, né? Executa. Então, é muito importante que esteja dentro do Ministério dos Povos Indígenas para poder executar tudo que está sendo pensado através do Ministério dos Povos Indígenas e poder colaborar, e vice-versa também, né? A FUNAI ela também tem essa questão de fortalecer o Ministério dos Povos Indígenas com uma boa execução das políticas públicas. E o que significa a mudança no nome da FUNAI? Fui eu que propus o projeto-lei que transformou o Dia do Índio em Dia dos Povos Indígenas. Então foi a primeira legislação que nós tivemos que fez mudança nessa terminologia, trazendo esse termo pejorativo que muitos brasileiros se acostumaram a falar índio ou índia, mas que na prática assim era utilizado como chacota, não era o termo apropriado, trazendo hoje essa terminologia mais apropriada, que inclusive é reconhecida em termos de declarações da ONU, né, da própria Convenção 69 da OIT, e teve um avanço nessa terminologia étnica, buscando reconhecer essa diversidade que nós temos. Hoje no Brasil, 305 povos diferentes, falantes de 274 línguas diferentes. Então, nós temos uma cultura diferente, são considerados nações indígenas. Então, nós somos um povo, nós temos uma terra, nós temos uma legislação específica, nós temos uma cultura específica. Então, é uma coletividade que precisa ser reconhecida. Por isso que o termo os povos indígenas e não índio é a mais apropriada. Então, FUNAI, apesar de estar com a mesma sigla, né, que saiu na medida provisória, ela é Fundação Nacional dos Povos Indígenas. De que forma essas mudanças podem contribuir para acabar com o preconceito no Brasil? Vai demandar políticas públicas de combater o racismo,
o preconceito, a desinformação, e vai ter que ser contínua, porque foram muitos anos, né, digamos assim, que não é de um dia para outro que se vence as discriminações, né, raciais. Então tem que ser colocado em termos de valorização histórica, contar a história dos povos indígenas, falar dessa questão dos indígenas no contexto urbano, dizer que os indígenas têm direitos, né, os direitos têm que ser respeitados, né. Então muitas vezes é por falta de conhecimento, muitas vezes é também um racismo impregnado, digamos, e até mesmo muitas vezes apoiado por discursos inflamados, uma posição de disputa sobre a terra. Então nós vamos ter trabalho de curto, médio e longo prazo até chegar, mas as mudanças na terminologia é só apenas umas, né? Mas a gente vai ter muito que trabalhar nessa questão, principalmente afirmando os direitos dos povos indígenas que já são consagrados em lei, na nossa Constituição. Dizer essa questão, por exemplo, que se fala de Roraima, né? Que hoje nós temos absurdos de alguns políticos defender garimpos ilegais em terras indígenas. E se passa também por uma formação também de dizer que ali é crime. Ali não é um posicionamento político e ideológico. Se trata de um crime que está acontecendo e que, para isso, você precisa tomar posicionamentos, né? Hoje, na nossa legislação, proíbe garimpos em terras indígenas. Então, você não está dizendo, ai, coitadinho disso. A gente está cumprindo a legislação. Então, muitos brasileiros não sabem da garantia das terras indígenas, não sabem que ali é usufruto exclusivo indígena, que muitas vezes se é terra de ninguém, não, é terra indígena. Eu posso fazer o que bem quiser porque eu sou brasileiro. Não, ali é de usufruto exclusivo indígena. Eu vejo que hoje a questão dos direitos humanos, a questão também da educação ambiental ainda é muito precária, desde o ensino básico até o médio. Então, assim, vai demandar políticas públicas específicas para que a gente possa combater o racismo. Como foi ser deputada durante esses 4 anos do governo Bolsonaro? Eu trago na minha trajetória justamente assim, a questão do pioneirismo, né, de ser a primeira, para abrir portas para as outras, para os outros, né? Mas esses últimos 4 anos foi também bastante desafiador, né, de ser a única parlamentar indígena no Congresso todo, de ser a única no meu partido, de assumir uma liderança do partido e de estar no momento onde o governo do país era o anti-indígena, né? Anti-ambiental, anti-direitos humanos. Eu tive que aprender a usar as ferramentas que eu tenho como parlamentar. Dizer que o fato de eu ser uma mulher, falar em nome de todos os povos indígenas que teriam que ser respeitados durante 4 anos de luta ali, resistência, e eu fiz muitos amigos lá, sensibilizei muitos parlamentares, coloquei respeito nos povos indígenas a partir da minha atuação, de usar minhas ferramentas, talvez meu conhecimento jurídico ali ajudou bastante, mas também a minha articulação com o movimento indígena, trazer os povos indígenas para participar junto comigo. O fato de eu ser líder também me empoderou muito, porque a líder de um partido político, apesar de ter só eu, também me deu visibilidade, de eu poder opinar, de eu poder manifestar e dizer ali minhas opiniões sobre diferentes temas, não só indígena, mas ambiental, tributário, econômico, administrativo, questões de direitos humanos, questões de segurança, questões na Covid. Então, para mim, assim, eu tive que me debruçar, estudar bastante e me posicionar de temas que vão além da questão indígena. Não tive medo em nenhum momento. Por quê? Porque eu queria mostrar para todo o Brasil que nós, indígenas, nós somos capazes, o que basta é uma oportunidade, né, de a gente estar utilizando esses meios, né, que para mim é de direito, né. Então, assim, apesar de receber muitas ameaças pelos meus posicionamentos desde o primeiro momento que eu cheguei, em nenhum momento eu tive vontade de desistir, não. Ser parlamentar, eu talvez tenha me encontrado, tive a oportunidade de propor mais de 400 projetos de lei, assinei quando as pessoas vinham pedir,
fazia questão de ajudar, coordenei uma frente parlamentar indígena, trouxe pessoas para a luta indígena, fui membro da Frente de Educação também, da Frente de Energia Renovável, que também é de meu interesse. Então, hoje eu sou capacitada, aprimorada para discutir qualquer assunto. E essa experiência de 4 anos me fortaleceu como pessoa, me fortaleceu como liderança e fortaleceu através de mim os povos indígenas que hoje têm também essa credibilidade. Eu me lembro bastante da sua atuação, uma das principais guerras foi pela FUNAI. Eu nem imaginava que eu ia estar como presidente aqui de FUNAI, mas a medida provisória ela trazia essas duas situações, que era tirar a FUNAI do MJ, do Ministério da Justiça, e também tirar a demarcação da FUNAI para ir para a mão de quem trabalha com agronegócio. Junto com os servidores da FUNAI, junto com o movimento indígena, nós conseguimos derrubar essa proposta do Bolsonaro. E foi aí que eu vi, né, como que é importante a atuação parlamentar, mesmo que seja uma. Vocês já fizeram um diagnóstico aqui da FUNAI? Que diagnóstico é esse? Eu estou justamente nesse período verificando como é que está a nossa FUNAI hoje. Está difícil, né, o desmonte total. Quais serão as prioridades? Prioridade principalmente é retomar a casa para os propósitos de cumprir sua obrigação institucional. Então, essa semana agora, eu comecei a me atualizar do quadro de servidores, estou me atualizando sobre essa questão orçamentária, mas com o recurso que nós temos é muito difícil, só tem para manter o básico de estrutura de funcionamento de FUNAI. Então, assim, eu vou ter que buscar ajuda de fora, vou ter que buscar apoio. Então, tudo isso que o presidente Lula coloca também como prioritário, nós temos que conversar. Uma das prioridades é a demarcação? Com certeza, retomar o processo de demarcação e desintrusão. Uma das partes, né, que é o coração da FUNAI são os servidores. Eu queria saber como que você está pensando para atuar nessa questão dos servidores. Eu fui uma das defensoras ali na Câmara também dos servidores para recomposição salarial, para plano de carreira, para condições de trabalho. Para mim, é importante eles, né? Sem eles não tem como fazer um trabalho eficiente aqui na FUNAI. Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai tirar a FUNAI do buraco, resgatar esses anos todos de falta de investimento, falta de atenção, falta de respeito, mas a gente vai fazer o possível para resgatar tudo que foi tirado, tanto de direito como de princípios que todo servidor merece, né? Precisa rapidamente, urgentemente, de um plano de carreira, dessa recomposição salarial urgente, porque é que cuida 14% do nosso território brasileiro, lida e protege a vida de pessoas, né, que pode estar em ameaças, né? Como garantir a segurança deles? Porque a gente sabe que, por mais que mudou o governo, tem as intrusões territoriais, o aumento da violência, né, o número de assassinatos de indígenas ativistas é enorme e tem uma impunidade. O governo não é só FUNAI, o governo tem toda a articulação do Ministério da Justiça, tem que ter o andamento dos processos, que muitas vezes depende do judiciário, não depende exclusivamente, mas o que depender da FUNAI, de propor informações, de dar condições de denúncia para que isso não cabe na impunidade, é importante, né? Nós vamos fortalecer a ouvidoria aqui, bons procuradores federais para que eles deem condição para reverter esse quadro hoje que FUNAI persegue servidores. Uma das primeiras coisas é trazer procuradores comprometidos realmente com os povos indígenas e seus direitos. Tem que cumprir a obrigação deles, né? A primeira coisa que a gente vê é apoiar a derrubada do marco temporal, né? Para a gente não deixar dúvida nenhuma que os povos indígenas têm direito. E eu, como advogada, faço questão de acompanhar essas discussões a nível da justiça. Queria saber se vai ter alguma atuação específica para o caso do Bruno. Assim como eu tiver como presidente, eu vou puxar todos esses processos para dar uma olhada e vou pedir para ver o que é possível fazer em termos de FUNAI relacionado ao caso do Bruno, né? Mas a gente quer justamente fortalecer essa missão que ele teve de fiscalização. A gente não pode deixar os povos indígenas sem uma resposta, porque Bruno estava no cumprimento de uma obrigação que não era dele ali, mas como a FUNAI estava omissa,
ele, através da Univaja, estava fazendo um papel de organização indígena, que deveria ser feito quando era servidor da FUNAI, né? No seu estado, né, em Roraima, outra grande questão que tem acontecido, enfim, está em toda a imprensa, os problemas, né, dos garimpeiros, a questão da desnutrição. Você, do ponto de vista da FUNAI, terá alguma atuação emergencial específica? Nós temos questões urgentes humanitárias lá na terra indígena Yanomami. Essa situação vai ter que ter muito diálogo com o Ministério dos Povos Indígenas e SESAI, porque a questão da saúde indígena está um caos lá, enfim, crianças morrendo de malária, de desnutrição. Então, assim, não é simplesmente retirada de garimpeiro, mas você tem que ter logo uma ação de manter a segurança ali, né, a fiscalização permanente, fazer com que o povo indígena realmente possa usufruir dos seus recursos naturais, fazer o estudo do que foi deixado pelo garimpo. Então, assim, é muita coisa para fazer em Roraima. Então, assim, tem que ser pensada várias ações, não simplesmente retirar e não deixar ninguém lá para proteger. É importante fortalecer FUNAI, mas também é importante você resolver alguns problemas, né, que vão ficar ali. Das questões é o orçamento, né, que você mencionou. Agora, na segunda-feira, inclusive, você mencionou a questão do aluguel que é pago aqui para essa estrutura. Com certeza, eu acho absurdo. Tem que ter todo mundo um prédio, mas aqui o aluguel é 1,5 milhão. É totalmente incoerente com a realidade de FUNAI hoje, que tem um orçamento precário de 600 milhões para tudo, anual. E desses 600 milhões, 400 milhões é só para manter funcionamento. Resta 200 milhões que, 100 e pouco, é só para cumprir contratos. Resta o quê para desempenhar suas ações? 90 milhões o ano todo. Nós vamos ter que buscar recursos de outros órgãos, falar com o presidente Lula. Ele sabe dessa realidade, mas como ele disse, pode contar com ele, que ele está brincando, nós vamos ter que discutir isso muito sério mesmo. E você também mencionou que tem recebido vários contatos de ONGs e outras instituições querendo ajudar a FUNAI. Do ponto de vista operacional, como que isso pode ser feito? Através de um fundo, tipo um Fundo Amazônia? É possível termos de cooperações, como já teve no passado, que da FUNAI, de governos em 2004, foi graças a essas cooperações internacionais que avançou a demarcação de terras indígenas na Amazônia. Eu acompanhei várias demarcações. Com certeza o Fundo Amazônia é uma alternativa, é uma ponta. O governo acabou de retornar esse fundo, né? Acredito que o Ministério do Meio Ambiente também está discutindo fundos climáticos. Eu acho que nós temos todo o interesse. Fundos climáticos é uma das áreas mais bem protegidas, com floresta em pé, são as terras indígenas, mais do que unidade de conservação. Então, os estudos do IPCA já apontaram isso, que é preciso apoiar a questão da proteção das áreas indígenas, das terras indígenas, e que os povos indígenas são essenciais nessas ações de proteção ao enfrentamento climático. E outras que a última COP que foi discutida foi a questão de fundos para perdas e danos. E nós sofremos bastante na Amazônia isso, a questão das queimadas, né, do desmatamento, e que a gente tem condição também de aplicar, né, a partir da FUNAI, para esses fundos, né. Em termos de cooperações com outros que têm interesse, né, em apoiar a FUNAI, então nós vamos estar buscando o que for possível também, né, os próprios outros, né, fundos aqui nacionais também, que a gente tenha a possibilidade de acessar. As organizações indígenas já falaram que querem ajudar também, parcerias, as ONGs. Inclusive, é importante colocar isso, que está todo mundo querendo apoiar a FUNAI hoje. Tem alguma negociação com os Estados Unidos? Eu vi que teve um encontro, né, reunião com a secretária de Interior dos Estados Unidos, que é indígena, o primeiro indígena a ocupar um cargo no executivo, né, na presidência lá dos Estados Unidos. A Deb Haaland, que foi a chefe da delegação brasileira, ela veio no Brasil, me convidou para uma conversa. Eu já conheço ela já há muito tempo, né? Então foi uma gentileza de conversas, né? Ela me chama de irmã, eu chamo ela de irmã, e ela diz que tem todo apoio ali do governo Biden para que for preciso para ajudar os povos indígenas. Mas o governo Biden já anunciou, assim que ele assumiu, alguns recursos para a questão de combater os enfrentamentos das mudanças climáticas e que teria que apoiar os povos indígenas na Amazônia. Então já existe um anúncio, né? Estavam com ela todos os dirigentes, então
um pouco disso, que é importante também a gente saber, né, o que sai do Brasil, né, porque tem que ficar atento. Mais ainda, que um dos projetos meu, né, também é o projeto do Rastro do Ouro, né, compra, venda, transporte. Então tem coisa que a gente tem que discutir mesmo com outros governos, né, a ponto de fortalecer essas fiscalizações. Mas isso são diálogos que a gente ainda vai ter no futuro. Então, é importante a gente ter bem claro o que a gente quer ver acontecendo aqui no Brasil. Respeitar a autonomia do Brasil, mas eu acredito que nesse tema que é discutido em níveis internacionais, como enfrentamento às mudanças climáticas, né, que é uma responsabilidade compartilhada. Minha última pergunta, qual é o seu sonho? Meu sonho em particular é ser ministra lá do Supremo Tribunal Federal, poder fazer parte dessa cúpula aí mais tarde, não agora, né? Eu quero muito retornar ao parlamento, eu quero ver mais indígenas ali no parlamento, eu quero ver a terra indígena Yanomami, Raposa Serra do Sol livre de invasões. Eu quero muito colaborar com isso, eu tenho um sonho de ainda ver isso, né? Fazer avançar um pouco dos direitos dos povos indígenas. Eu tenho muito sonho, na verdade, né? Então, eu gosto de sonhar. Então, sonhar para mim é ter planos, né? É planos, metas, e é bom porque você não para de trabalhar nesse sentido.